A filha negra da faxineira, responde em árabe e impressiona até o bilionário e o CEO. A gala estava em andamento, repleta de convidados vestidos com trajes de grife e joias brilhantes. Os risos ecoavam nas paredes decoradas com lustres de cristal. Mas havia um frio na atmosfera. Amina estava nervosa. Filha de uma faxineira, ela era uma jovem negra, inteligente e carismática, prestes a subir no palco. Ninguém esperava que aquela garota, que sempre ficou à sombra do poder, falasse de sua vida. Mas era hora de mudar a narrativa. A mãe de Amina, sempre tão dedicada, limpava as mansões da elite. Por anos, ela contava histórias de coragem e resistência, sonhando que um dia a vida delas seria diferente. Quando Amina começou a estudar, as tradições familiares tomaram vida dentro dela. A menina que passava os dias lendo e estudando, agora estava prestes a abrir seu coração para uma sala cheia de gente que a via como inferior. Com as mãos trêmulas, Amina subiu ao palco. O olhar intenso do bilionário, o mesmo que sua mãe sempre servira, pesava sobre ela. O público a observava. Seus olhares mesclavam curiosidade e indiferença. Então ela começou. Hoje eu sou a filha da faxineira. E você, senhor, é o símbolo de um sistema que oprime. Um murmúrio percorreu a sala. As palavras dela dançavam entre choque e admiração. Com cada frase, Amina falava não só por si mesma, mas por todos que foram silenciados. Essa cidade respira opulência por fora, mas por dentro, muitos de nós lutamos pela sobrevivência. Ela falou com tanta paixão que o eco de sua voz parecia iluminá-la. Quando mencionou suas origens humildes, muitos sentiram o aperto no peito. Como ela conseguia traduzir tanta dor em força? Amina se lembrou das noites em que sua mãe voltava para casa exausta, com lágrimas nos olhos. E naquele momento, Amina decidiu que não deixaria a dor ser em vão. O bilionário ficou pálido, as mãos suadas e o olhar penetrante mostravam seu desconforto. Amina percebeu e isso a fez sentir uma onda de poder. E não sou só eu, ela continuou, são tantos outros invisíveis para você. O público estava em choque, impressionado com a coragem daquela jovem que se opunha a um titã. Enquanto ela falava, a tensão aumentava. As pessoas aplaudiam, algumas até com lágrimas nos olhos, mas o empresário apenas observava, a ira crescendo dentro dele. Ele nunca aceitara que sua fortuna fosse questionada, não por uma faxineira, e muito menos por sua filha. E ao final do discurso de Amina, ficou claro que algo teria que ser feito para abafar sua voz. Fechando com um olhar desafiador, Amina terminou sua apresentação. O silêncio já não era opressivo, mas carregado de expectativa. As pessoas estavam inquietas, murmurando entre si. Um novo capítulo se abria na história da cidade, e Amina poderia ser a protagonista ou a vítima. Ela deixou o palco com um misto de alívio e medo. O que aconteceria agora? O que o bilionário faria? Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Amina deixou o palco, seu coração batendo forte. A energia da sala estava pesada, uma mistura de assombro e raiva. Mas havia algo no ar, uma tensão crescente que ela ainda não conseguia identificar. O bilionário observava, a expressão em seu rosto transformando-se de desdém para algo sombrio.
Algo dentro dele pareceu mudar. Assim que Amina desceu, o murmúrio da multidão aumentou. Algumas pessoas se aproximavam dela, querendo parabenizá-la, mas ainda havia uma expectativa inquietante. O bilionário não se movia, seu olhar fixo, quase hipnotizado, na direção de Amina. Então, algo inesperado aconteceu. Um grito cortou o ar. Por que fez isso? Uma voz familiar. Era a mãe de Amina, Zulmira, que estava na audiência. Ela surgiu por entre a multidão, os olhos brilhando de temor e preocupação. O silêncio tomou conta, a tensão se transformando em inquietação. Zulmira ficou em pé, ofegante, e seu olhar encontrou o da filha. Você não sabe o que está fazendo. O público estava paralisado, sem entender. Amina sentiu um frio na barriga. Mãe, eu... Tentou começar, mas a mãe a interrompeu. Não, agora não. Você não tem ideia do que está em jogo aqui. A voz de Zulmira estava carregada de desespero, e todos os olhos estavam nas duas. Amina olhou para o público, captando diferentes reações. Alguns estavam interessados, outros escandalizados. Mãe, eu quero lutar por nós. A verdade precisa ser ouvida. Amina disse, tentando transmitir força. Mas Zulmira sacudiu a cabeça, cada movimento seu transbordando insegurança. Essa não é a maneira. O preço que vamos pagar será alto. Antes que Amina pudesse responder, o bilionário se levantou, seu olhar agora uma tempestade. Essa jovem não compreende as consequências do que fez aqui hoje. Ele declarou, a voz ecoando. Ela fala como se conhecesse minha história, mas não conhece nada. O público começou a murmurar novamente. Inquieto, Amina sentiu seu estômago revirar. O que ele sabia sobre ela? O que estava escondido? Mas ele não parou. Você não pode imaginar o que eu sacrifiquei para estar onde estou, disse, e o tom de sua voz tornava-se mais intenso. Se há algo que aprendi, é que poder vem com um preço. Então, antes que Amina pudesse provocá-lo mais, ele fez um gesto rápido e um dos seguranças se aproximou dele. Traga aqui, ordenou, apontando para Zulmira. O coração de Amina disparou. O que ele queria com sua mãe? O público continuou a assistir, esperando o que viria a seguir. Os seguranças foram em direção a Zulmira, que hesitou. O olhar de Amina, clamando por resposta. Mãe, não. O que ele vai fazer? Gritou Amina. Mas a mãe estava com os olhos voltados para o bilionário. Era como se algo ela estivesse reconhecendo. Então, a verdade semeada há muito tempo finalmente brotou no ar. Zulmira, cheia de nervosismo, murmurou. Não, não pode ser você. O que você fez foi por um motivo. Eu não deixarei que você me leve de volta. O público ficou em choque. O silêncio se instalou, e um nó formado entre mãe e filha provocou um tremor na sala. O bilionário sorriu. Mas não era um sorriso de júbilo. Era algo mais profundo, mais perturbador. A verdade é mais complicada do que pensa, Amina. Você não faz ideia de com quem está lidando. E então, em um instante de pura tensão, Amina se deu conta do que estava em jogo. A vida que pensou entender estava prestes a desmoronar. Entre lágrimas e uma nova percepção, a pergunta queimando dentro dela. Quem realmente era esse homem? Assim que tudo tomou uma nova direção, o que esperava por elas era incerto. A sala estava aquecida por uma nova verdade, e Amina sabia que nada mais seria como antes. O que o bilionário realmente queria dela e de sua mãe? E principalmente, quem era Zulmira de verdade? A sala estava tão silenciosa que Amina podia ouvir seu próprio coração batendo. A expressão do bilionário se transformava, mas algo no olhar de sua mãe fazia seu estômago revirar. Zulmira estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Mãe, me diz o que está acontecendo, gritou Amina, sua voz tremendo. O público estava em um estado de expectativa palpável. Algumas pessoas se inclinavam para frente, absorvendo cada detalhe, mas algo no rosto da mãe só aumentava a angústia. Zulmira respirou fundo, como se estivesse preparando-se para uma tempestade. Amina,
Você não pode entender. O que eu fiz, o que ele fez, muda tudo. Ela parecia à beira das lágrimas, lutando entre a proteção da filha e a necessidade de revelar uma verdade amarga. Pare de fazer drama. O que você quer dizer? O bilionário interrompeu, e sua voz estava carregada de raiva. Amina se virou para ele, seu peito ardendo, de revolta e adrenalina. Você não sabe com quem está falando. A coragem da jovem crescia a cada palavra, mas Zulmira não se calou. Foi você quem nos deixou, não foi? Foi você quem nos abandonou. As palavras de Zulmira cortaram o ar como uma faca. O público murmurou, chocado. O bilionário parecia estranhamente afetado. Sua fúria dava lugar a um olhar de dor. Você não entende o que eu fiz pela sua segurança. Ele respondeu com a voz embargada. Você é minha família. Eu estava tentando proteger você, Amina. As palavras cortaram como um grito. Amina ficou paralisada, a mente a 1000 por hora. Família? O que isso significava? Família? Você a deixou sozinha. A voz dela tremia com a indignação. Você não é um. Ai, você é um traidor. O ambiente ficou gelado. As luzes que brilhavam sobre eles agora pareciam insuportáveis. Amina olhou nos olhos do bilionário e, naquele momento, viu algo novo: vulnerabilidade. Mas a raiva ainda queimava dentro dela. Se você realmente se importasse, haveria feito o oposto. Zulmira, com as mãos trêmulas, deu um passo à frente. Amina, você não sabe o que aconteceu anos atrás. Ele era seu pai. O silêncio retumbou na sala enquanto a revelação caiu como uma bomba. Amina parecia ter sido atingida por um raio. Não pode ser, agitando dentro dela. Você mentiu para mim a vida toda. Amina sentiu o nó na garganta apertar. As lágrimas ameaçavam escorregar, mas ela se recusava a deixar que a dor a dominasse. Eu fiz o que tinha que fazer, Zulmira começou, mas Amina a interrompeu. Você fez o quê? Nos afastou? Me escondeu a verdade? O público observava tudo, com rostos perplexos, alguns em choque. E agora ele, que se diz meu pai, vem aqui para me calar? O bilionário, balançando a cabeça, tentava explicar. Amina, foi por sua proteção. Você não sabe a história. Sua voz estava tremendo, mas a jovem não conseguia ouvir mais. Então, a sala começou a vibrar com um medo compartilhado. Quando as luzes se apagaram, de repente, um grito cortou a escuridão. Ouch! Um disparo. Um alvoroço se instalou como um terremoto. Quando as luzes voltaram, uma figura caída jazia no chão. O bilionário estava ferido. Amina ficou paralisada, olhando para o corpo no chão, e sentiu um frio gelar suas veias. O que havia acabado de acontecer? Seu mundo virou de cabeça para baixo. O que era real? E quem era o verdadeiro inimigo? Enquanto tudo se desenrolava, Amina percebeu que ela estava no centro de um jogo muito maior. A pergunta pulsava em sua mente. Quem realmente poderia acreditar? O silêncio se espalhou como fumaça na sala. Amina estava paralisada, o som do disparo ecoando em seus ouvidos, misturando-se à batida acelerada do seu coração. Uma onda de pânico tomou conta dela. O bilionário estava no chão, o rosto pálido e os olhos arregalados. O que havia acontecido? O público, confuso, começava a se agitar, alguns gritando, outros tentando se aproximar. Amina sentiu um nó na garganta. O que significava aquele disparo? E quem ou o que estava por trás disso? O olhar de Zulmira era uma mistura de alívio e terror. Amina, vem aqui, ela gritou, puxando a filha para perto. Mas Amina hesitou. Não sabia se devia confiar agora. Com tudo o que estava descobrindo naquelas poucas horas, entre o caos, a figura de um homem encapuzado apareceu na escuridão. Ele se movia com um propósito. Amina não conseguia acreditar nos próprios olhos. Era como se tivessem surgido do nada, pronto para aproveitar a confusão.
O corpo do bilionário estava quase oculto entre as pernas da multidão, e o homem avançava, sem hesitar, em direção a Zulmira e Amina. Você não pode deixá-los assim, a voz encapuzada exigiu, e Amina sentiu um arrepio. O tom era familiar, mas não conseguia encaixar. O público se calou, todos olhando perplexos, o cabelo de Amina se arrepiando. Ele está se aproximando. Ele não pode tocar em vocês. Zulmira ficou rígida. Você não sabe o que está fazendo. Fuja. Mas Amina, por instinto, não se movia. Seu corpo estava paralisado pelo medo, mas a curiosidade a impulsionava. O homem parou na frente delas, abaixou a capuz e Amina ficou sem palavras. Era um rosto familiar, um rosto que trazia um turbilhão de lembranças longínquas e esquecidas. Palavra escapuliu de seus lábios e o impacto da revelação deixou os outros a um silêncio mortal. Era ele, o homem que ela pensava que nunca mais veria. O que ele estava fazendo ali? Por que agora? As expressões ao redor dela se transformaram. Uns pareciam chocados, outros nervosos. O bilionário, caído e ferido, não parecia ser a única pessoa com segredos. Você não pode confiar nele. Zulmira gritou, os olhos cheios de desespero. Ele nos abandonou. Ele é a razão das nossas dores. Amina lutou contra a confusão, as emoções se chocando dentro dela. Mas ele é meu pai. Como você pode dizer isso? Os murmúrios cresceram, e tudo parecia girar ao redor dela. O olhar do pai estava fixo em Amina, e ela podia sentir a necessidade de respondê-lo. Vivi uma vida inteira tentando protegê-los, Amina. O que eu fiz, essa partida, era a única opção. Você não entende. A única opção, você me deixou. Você abandonou minha mãe e agora aparece aqui como se nada tivesse acontecido. O coração de Amina batia descontroladamente. Eu tinha que me esconder. O que ele faz ameaça não só a mim, mas a vocês, a nossa própria existência. O homem encapuzado insistiu, e Amina viu nos olhos dele uma tristeza profunda. Quem é ele? O que ele quer? Amina gritou, a frustração transbordando. O bilionário, ainda no chão, tentava se mover, mas parecia impotente. A tensão estava no auge, e a sala estava cheia de desespero e expectativa. Amina olhou para sua mãe, procurando por respostas. Zulmira parecia paralisada também, presa entre a dor do passado e a responsabilidade do presente. E naquele momento, um barulho alto cortou o ar novamente. Outra pessoa tinha entrado na sala. Um novo jogador nesse tabuleiro de xadrez. E o olhar do homem encapuzado se endureceu. Eles estão vindo, ele sussurrou, a expressão de terror em seu rosto. Amina não sabia se estava pronta para mais revelações ou crise. Era como se tudo estivesse em colapso. A pergunta martelando sua mente. O que mais estaria oculto sob essa superfície desgastada? Enquanto a sala entrava em caos, sua vida se transformava em uma batalha para desvendar a verdade. E a dúvida atingiu. Quem deveria realmente temer? A sala estava tão silenciosa que Amina podia ouvir seu próprio coração batendo. A expressão do bilionário se transformava, mas algo no olhar de sua mãe fazia seu estômago revirar. Zulmira estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. Mãe, me diz o que está acontecendo, gritou Amina, sua voz tremendo. O público estava em um estado de expectativa palpável. Algumas pessoas se inclinavam para a frente, absorvendo cada detalhe. Mas algo no rosto da mãe só aumentava a angústia. Zulmira respirou fundo, como se estivesse preparando-se para uma tempestade. Amina, você não pode entender. O que eu fiz, o que ele fez, muda tudo. Ela parecia à beira das lágrimas, lutando entre a proteção da filha e a necessidade de revelar uma verdade amarga. Pare de fazer drama. O que você quer dizer? O bilionário interrompeu, e sua voz estava carregada de raiva.
Amina se virou para ele, seu peito ardendo de revolta e adrenalina. Você não sabe com quem está falando. A coragem da jovem crescia a cada palavra. Mas Zulmira não se calou. Foi você quem nos deixou, não foi? Foi você quem nos abandonou. As palavras de Zulmira cortaram o ar como uma faca. O público murmurou chocado. O bilionário parecia estranhamente afetado, sua fúria dando lugar a um olhar de dor. Você não entende o que eu fiz pela sua segurança, ele respondeu com uma voz embargada. Você, minha família. Eu estava tentando proteger você, Amina. As palavras cortaram como um grito. Amina ficou paralisada, a mente a 1000 por hora. Família? Que isso significava? Família? Você a deixou sozinha. A voz dela tremia com a indignação. Você não é um pai, você é um traidor. O ambiente ficou gelado. As luzes que brilhavam sobre eles agora pareciam insuportáveis. Amina olhou nos olhos do bilionário e naquele momento viu algo novo. Vulnerabilidade. Mas a raiva ainda queimava dentro dela. Se você realmente se importasse, haveria feito o oposto. Zulmira, com as mãos trêmulas, deu um passo à frente. Amina, você não sabe o que aconteceu anos atrás. Ele era seu pai. O silêncio retumbou na sala enquanto a revelação caiu como uma bomba. Amina parecia ter sido atingida por um raio. Não pode ser, as palavras mal saíram. O sinal que ela sempre tinha notado, as mudanças no semblante de sua mãe. Tudo começava a fazer sentido. Ela olhou para o bilionário, as emoções se agitando dentro dela. Você mentiu para mim a vida toda? Amina sentiu o nó na garganta apertar. As lágrimas ameaçavam escorregar, mas ela se recusava a deixar que a dor a dominasse. Eu fiz o que tinha que fazer. Zulmira começou, mas Amina a interrompeu. Você fez o quê? Nos afastou? Me escondeu a verdade? O público observava tudo, com rostos perplexos, alguns em choque. E agora ele, que se diz meu pai, vem aqui para me calar? O bilionário, balançando a cabeça, tentava explicar. Amina, eu fui por sua proteção. Você não sabe a história. Sua voz estava tremendo, mas a jovem não conseguia ouvir mais. Então a sala começou a vibrar com um medo compartilhado quando as luzes se apagaram de repente. Um grito cortou a escuridão. Socorro! O alvoroço se instalou como um terremoto. Quando as luzes voltaram, uma figura caída jazia no chão. O bilionário estava ferido. O que havia acabado de acontecer? Seu mundo virou de cabeça para baixo. O que era real? E quem era o verdadeiro inimigo? Enquanto tudo se desenrolava, Amina percebeu que ela estava no centro de um jogo muito maior. Ele foi atingido, alguém gritou entre os murmúrios. A sala estava em caos. O pai de Amina estava no chão. E a dor refletida no rosto de Zulmira dizia tudo. Amina sentiu uma onda de desespero. O homem encapuzado estava indo em direção a elas, novamente. Vocês precisam sair daqui. Ele puxou Zulmira e Amina, mas a mãe hesitou. O que está acontecendo? Zulmira perguntou, seu rosto pálido. É uma armadilha. Vocês precisam me seguir agora. O encapuzado puxou ambas para fora do palco, enquanto o público corria em desespero. Amina não sabia quem era aquele homem, mas a urgência em sua voz a fez confiar nele, mesmo que por um breve instante. Mas uma ideia cruel a consumia. O que aquele bilionário, agora gravemente ferido, sabia que ainda não tinham descoberto? Conforme se afastavam do palco, um grito cortou o ar. Ele é um traidor. Uma voz ecoou da multidão. Amina paralisou. O temor tomou conta do polvoroso sentimento que crescia dentro dela. A interjeição já estava feita. A fria verdade da traição ficou pairando entre elas, como um peso insuportável. O homem encapuzado a puxou mais rápido, mas Amina olhou para trás. O bilionário estava se levantando, um sorriso sombrio em seu rosto. É isso que você realmente quer, Amina? A verdade? Vocês não sabem com quem estão lidando.
e a sala ficou em silêncio novamente. Amina não sabia se corria ou ficava. O que mais estava escondido? A verdade parecia mais distante agora do que nunca, e suas respostas estavam se transformando em sombras. Ela olhou para sua mãe e o homem encapuzado. Havia algo mais profundo acontecendo, e a sensação de perder tudo estava mais perto do que pensava. O que isso significava para elas? E a pergunta queimava em sua mente. Quem era realmente seu pai? A sala estava tão silenciosa que Amina podia ouvir seu próprio coração batendo. A expressão do bilionário se transformava, mas algo no olhar de sua mãe fazia seu estômago revirar. Zulmira estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo. "Mãe, me diz o que está acontecendo", gritou Amina, sua voz tremendo. O público estava em um estado de expectativa palpável. Algumas pessoas se inclinavam para a frente, absorvendo cada detalhe, mas algo no rosto da mãe só aumentava a angústia. Zulmira respirou fundo, como se estivesse preparando-se para uma tempestade. "Amina, você não pode entender. O que eu fiz, o que ele fez, muda tudo." Enquanto as palavras saíam de sua boca, uma lágrima escorregou pelo rosto dela. "Pare de fazer drama. O que você quer dizer?" O bilionário interrompeu e sua voz estava carregada de raiva. Amina se virou para ele, seu peito ardendo de revolta e adrenalina. "Você não sabe com quem está falando." A coragem da jovem crescia a cada palavra. "Mas Zulmira não se calou. Foi você quem nos deixou, não foi? Foi você quem nos abandonou." As palavras de Zulmira cortaram o ar como uma faca. O público murmurou chocado. O bilionário parecia estranhamente afetado, sua fúria dando lugar a um olhar de dor. "Você não entende o que eu fiz pela sua segurança." Ele respondeu com a voz embargada. "Você, minha família. Eu estava tentando proteger você, Amina." As palavras cortaram como um grito. Amina ficou paralisada, a mente a 1000 por hora. Família? O que isso significava? Família, você a deixou sozinha. A voz dela tremia com indignação. "Você não é um pai. Você é um traidor." O ambiente ficou gelado. As luzes que brilhavam sobre eles agora pareciam insuportáveis. Amina olhou nos olhos do bilionário e naquele momento viu algo novo. Vulnerabilidade, mas a raiva ainda queimava dentro dela. Se você realmente se importasse, haveria feito o oposto. Zulmira, com as mãos trêmulas, deu um passo à frente. "Amina, você não sabe o que aconteceu anos atrás. Ele era seu pai." O silêncio retumbou na sala enquanto a revelação caiu como uma bomba. Amina parecia ter sido atingida por um raio. Não pode ser." As palavras mal saíram. O sinal que ela sempre tinha notado, as mudanças no semblante de sua mãe, tudo começava a fazer sentido. Ela olhou para o bilionário, as emoções se agitando dentro dela. "Você mentiu para mim a vida toda." Amina sentiu o nó na garganta apertar. As lágrimas ameaçavam escorregar, mas ela se recusava a deixar que a dor a dominasse. "Eu fiz o que tinha que fazer." Zulmira começou, mas Amina a interrompeu. "Você fez o quê? Nos afastou? Me escondeu a verdade?" O público observava tudo, com rostos perplexos, alguns em choque. "E agora ele, que se diz meu pai, vem aqui para me calar?" O bilionário, balançando a cabeça, tentava explicar. "Amina, fui por sua proteção. Você não sabe a história." Sua voz estava tremendo, mas a jovem não conseguia ouvir mais. Então, a sala começou a vibrar com um medo compartilhado quando as luzes se apagaram de repente. Um grito cortou a escuridão. "Socorro!" O alvoroço se instalou como um terremoto. Quando as luzes voltaram, uma figura caída jazia no chão. O bilionário estava ferido. O que havia acabado de acontecer? Seu mundo virou de cabeça para baixo. O que era real? E quem era o verdadeiro inimigo?
Enquanto tudo se desenrolava, Amina percebeu que ela estava no centro de um jogo muito maior. Algo havia mudado no ar. O homem encapuzado estava indo em direção a elas novamente. Vocês precisam sair daqui. Ele puxou Zulmira e Amina, mas a mãe hesitou. O que está acontecendo? Zulmira perguntou. Seu rosto pálido. É uma armadilha. Vocês precisam me seguir agora. O encapuzado puxou ambas para fora do palco, enquanto o público corria em desespero. Amina não sabia quem era aquele homem, mas a urgência em sua voz a fez confiar nele, mesmo que por um breve instante. O bilionário, se arrastando no chão, olhou intensamente para Amina. Você não pode fugir da verdade, Amina. O que está em jogo vai muito além do que você imagina. Ela hesitou, parando por um momento, e o olhar de Zulmira se fixou no da filha. Amina, escute-o. Você precisa saber a verdade. A tensão estava insuportável. Então, um barulho ensurdecedor ecoou novamente na sala. As luzes começaram a piscar e uma nova figura apareceu. Um agente da segurança. Todos para fora, agora! Gritou. Mas antes que alguém pudesse se mover, um estrondo vindo do fundo da sala cortou o ar como dinamite. O chão tremeu sob os pés deles, e as paredes pareciam vibrar. Todos gritaram em pânico. Amina virou-se, e foi nesse momento que ela viu. Uma máquina, um dispositivo enorme, emergiu do chão. Uma máquina de guerra. Equipamentos, armas, olhos arregalados encontraram, em um estado de choque. O bilionário tinha um plano secreto. Amina sentiu horror subir pela espinha. Você está brincando com o que não conhece, Amina. O bilionário gritou, sua voz soando como uma explosão. Isso não era apenas um discurso, era uma declaração de guerra. Ele era muito mais do que um simples bilionário. Essa revelação deixou todos perplexos, e Amina, em um instante, entendeu que sua vida tinha mudado para sempre. As linhas entre o bem e o mal estavam se apagando. E agora, diante daquela máquina cheia de poder, ela teve uma ideia assustadora. Quem realmente é você? Ela perguntou, voltando-se para o bilionário. Mas não foi a questão que tinha em mente. Era a enorme dúvida que agora a consumia. O que mais ele estava escondendo? E o que isso significava para ela e sua mãe? A sala estava prestes a explodir em um caos sem precedentes. E Amina sentiu que a verdade, agora mais próxima, estava a ponto de desmoronar tudo o que pensava saber. A sala estava prestes a explodir. Amina viu o bilionário caindo no chão e seu coração disparava. A verdade que estava prestes a ser revelada pairava no ar. Mas o que o homem encapuzado disse a deixou ainda mais assustada. Ele não é quem você pensa que é. As palavras ecoaram, e Amina, sentindo uma onda de raiva e confusão, olhou para o rosto de seu pai, que agora segurava o ferimento no abdômen. Ele teria coragem de se levantar? O público gaspeou, claramente dividido entre pânico e especulação. Zulmira, sua mãe, tinha um semblante cada vez mais pálido, e a expressão de medo crescia na multidão. O que ele quer dizer com isso? Amina sussurrou para si mesma, lutando para conter a tempestade de emoções que ameaçava dominá-la. O homem encapuzado avançou, a urgência exalando de cada movimento. Amina, não acredite nele. O que ele fez? Tudo isso é um plano, uma encenação. O olhar de Amina se tornou mais penetrante. O que o homem sabia que poderia mudar tudo? O bilionário, agachado no chão, pareceu forçar um sorriso. Você realmente acha que sou o vilão aqui, Amina? Você não sabe a verdade. A verdade é que você é a peça-chave nesta história. As palavras arranharam a mente de Amina como garras afiadas. Dessa chave? O que isso significava? Chega de mentiras, gritou Zulmira, interrompendo a conversa, mas sua voz vacilava. Naquele momento, outra figura surgiu na porta. Uma mulher, alta e imponente, entrou como um vendaval.
Seus cabelos escuros balançavam atrás dela, como se fossem chamas. O murmúrio na sala aumentou. Quem era? Amina reconheceu o rosto. Era Isabela, uma antiga associada do bilionário, alguém com quem sua mãe sempre fez questão de evitar. O que você está fazendo aqui? Zulmira disparou, a desesperança visível em seus olhos. A mulher olhou para Amina, seus olhos carregados de um segredo sombrio. A verdade, Amina. Chegou a sua hora. A sala parecia ter congelado. A verdade é que sua mãe não é apenas uma faxineira. Ela tem uma linhagem poderosa que ninguém conhece. E você, Amina, você é a última da linhagem. Amina ficou paralisada. A última da linhagem? O que isso significava? As palavras ressoaram na sala, e o silêncio foi interrompido por murmúrios confusos. Zulmira a encarou com uma mistura de pavor e orgulho. Não se preocupe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim. Quê? Amina sentiu como se uma bomba tivesse estourado. Aquelas revelações pareciam tão malucas. Mas algo em seu peito começou a fazer sentido. Do que você está falando? Você é especial, Amina. Você carrega um legado que pode mudar tudo. A nova geração. Você, Amina. Isabela insistia, e a multidão olhou como se estivesse assistindo a um espetáculo horrendo. O bilionário, agora recuperando a força, fez uma tentativa de se levantar. É hora de você decidir, Amina. Aceitar sua herança ou se perder na sombra desse legado. O que acontecer a partir de agora estava destinado. E quem deve decidir é você. Seu coração pulou. A tensão na sala subia como fumaça. E Amina olhou para cada rosto presente, cada um esperando sua reação. Sua cabeça girava. Herança? Legado? O homem que a feriu poderia ser seu pai? E o que isso significava para sua luta até agora? O que você vai fazer agora, Amina? Zulmira perguntou. A presença de sua mãe, sua voz trêmula, ecoou na sala. O que estava em jogo era mais do que um discurso. Era seu futuro. E enquanto todas as peças se moviam ao redor dela, a verdade estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais devastador. Amina respirou fundo, a tensão crescente a fazendo tremer. Ela olhou para o bilionário, para sua mãe, para Isabela, e num instante de clarity, percebeu que suas escolhas poderiam mudar o curso de sua vida para sempre. Mas no fundo do seu coração, uma dúvida crescia. Quem realmente poderia ser confiável nessa nova realidade? E no meio de todo aquele caos, a pergunta ardia. Quem realmente era Amina? A sala estava prestes a explodir. Amina viu o bilionário caindo no chão e seu coração disparava. A verdade que estava prestes a ser revelada pairava no ar, mas o que o homem encapuzado disse a deixou ainda mais assustada. Ele não é quem você pensa que é. As palavras ecoaram, e Amina, sentindo uma onda de raiva e confusão, olhou para o rosto de seu pai, que agora segurava o ferimento no abdômen. Ele teria a coragem de se levantar? O público gaspou, claramente dividido entre pânico e especulação. Zulmira, sua mãe, tinha um semblante cada vez mais pálido e a expressão de medo crescia na multidão. O que ele quer dizer com isso? Amina sussurrou para si mesma, lutando para conter a tempestade de emoções que ameaçava dominá-la. O homem encapuzado avançou, a urgência exalando de cada movimento. Amina, não acredite nele. O que ele fez? Tudo isso é um plano, uma encenação. O olhar de Amina se tornou mais penetrante. O que o homem sabia que poderia mudar tudo? O bilionário, agachado no chão, pareceu forçar um sorriso. Você realmente acha que sou o vilão aqui, Amina? Você não sabe a verdade. A verdade é que você é a peça-chave nesta história. As palavras arranharam a mente de Amina como garras afiadas. Peça-chave? O que isso significava? Chega de mentiras, gritou. Zulmira, interrompendo a conversa, mas sua voz vacilava. Naquele momento,
Outra figura surgiu na porta. Uma mulher, alta e imponente, entrou como um vendaval. Seus cabelos escuros balançavam atrás dela como se fossem chamas. O murmúrio na sala aumentou. Quem era ela? Amina reconheceu o rosto. Era Isabela, uma antiga associada do bilionário, alguém com quem sua mãe sempre fez questão de evitar. O que você está fazendo aqui? Zulmira disparou. A desesperança visível em seus olhos. A mulher olhou para Amina, seus olhos carregados de um segredo sombrio. A verdade, Amina. Chegou a sua hora. A sala parecia ter congelado. A verdade é que sua mãe não é apenas uma faxineira. Ela tem uma linhagem poderosa que ninguém conhece. E você, Amina? Você é a última da linhagem. Amina ficou paralisada. A última da linhagem? O que isso significava? As palavras ressoaram na sala, e o silêncio foi interrompido por murmúrios confusos. Zulmira a encarou com uma mistura de pavor e orgulho. Não se preocupe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim. Amina sentiu como se uma bomba tivesse estourado. Aquelas revelações pareciam tão malucas, mas algo em seu peito começou a fazer sentido. Do que você está falando? Você é especial, Amina. Você carrega um legado que pode mudar tudo. A nova geração. Você, Amina. Isabela insistia e a multidão olhou como se estivesse assistindo a um espetáculo horrendo. O bilionário, agora recuperando a força, fez uma tentativa de se levantar. É hora de você decidir. Amina. Aceitar sua herança ou se perder na sombra desse legado. O que acontecer a partir de agora estava destinado. E quem deve decidir é você. Seu coração pulou. A tensão na sala subia como fumaça. E Amina olhou para cada rosto presente, cada um esperando sua reação. Sua cabeça girava. Herança? Legado? O homem que a feriu poderia ser seu pai? E o que isso significava para sua luta até agora? O que você vai fazer agora, Amina? Zulmira perguntou. A presença de sua mãe. Sua voz trêmula ecoou na sala. O que estava em jogo era mais do que um discurso. Era seu futuro. E enquanto todas as peças se moviam ao redor dela, a verdade estava prestes a se desdobrar em algo ainda mais devastador. E então, um barulho ensurdecedor cortou o ar novamente. O chão tremeu. Amina se virou bruscamente. Alguns dos convidados começaram a gritar. A parede atrás do bilionário explodiu em uma nuvem de poeira, e o que parecia uma máquina de guerra se revelou. Era um dispositivo de aparência avançada, pulsando com uma energia ameaçadora. Não! O que você fez? Amina gritou para o bilionário. A sala inundou-se de pânico. Os convidados começaram a correr, muitos esmagando uns aos outros em busca de saída. E a revelação mais chocante: a mulher que se dizia ali para ajudar, que prometia lhe revelar verdades, era uma traidora. Uma risada sarcástica ecoou. Você realmente acreditou que eu ajudaria? Seu esforço foi em vão, Amina. Eles sempre vieram atrás de você. Amina ficou paralisada, o pânico a engolindo. A mulher tinha sido uma infiltrada durante todo aquele tempo, mostrando um brilho maligno em seus olhos. Agora você vai entender o que significa ter um legado. E assim, enquanto a sala se enchia de gritos e caos, Amina percebeu que a batalha que estava prestes a começar era muito mais do que apenas uma luta por sua verdade. Era uma guerra que envolvia algo muito maior. Um legado que poderia arrastá-la para um pesadelo do qual nunca poderia escapar. Com o coração acelerando, ela soube que precisava fazer uma escolha. E que as consequências dessa escolha moldariam não apenas seu destino, mas o de todos ao seu redor. A sala estava prestes a explodir. Amina viu o bilionário caindo no chão e seu coração disparava. A verdade que estava prestes a ser revelada pairava no ar, mas o que o homem encapuzado disse a deixou ainda mais assustada. Ele não é quem você pensa que é. As palavras ecoaram, e Amina, sentindo uma onda de raiva e confusão,
olhou para o rosto de seu pai, que agora segurava o ferimento no abdômen. Ele teria a coragem de se levantar? O público gaspeou, claramente dividido entre pânico e especulação. Zulmira, sua mãe, tinha um semblante cada vez mais pálido, e a expressão de medo crescia na multidão. O que ele quer dizer com isso? Amina sussurrou para si mesma, lutando para conter a tempestade de emoções que ameaçava dominá-la. O homem encapuzado avançou, a urgência exalando de cada movimento. Amina, não acredite nele. O que ele fez, tudo isso é um plano, uma encenação. O olhar de Amina se tornou mais penetrante. O que o homem sabia que poderia mudar tudo? O bilionário, agachado no chão, pareceu forçar um sorriso. Você realmente acha que sou o vilão aqui, Amina? Você não sabe a verdade. A verdade é que você é a peça-chave nesta história. As palavras arranharam a mente de Amina como garras afiadas. Peça-chave? O que isso significava? Chega de mentiras, gritou Zulmira, interrompendo a conversa. Mas sua voz vacilava. Naquele momento, outra figura surgiu na porta. Uma mulher, alta e imponente, entrou como um vendaval. Seus cabelos escuros balançavam atrás dela como se fossem chamas. O murmúrio na sala aumentou. Quem era ela? Amina reconheceu o rosto. Era Isabela, uma antiga associada do bilionário. Alguém com quem sua mãe sempre fez questão de evitar. O que você está fazendo aqui? Zulmira disparou, a desesperança visível em seus olhos. A mulher olhou para Amina, seus olhos carregados de um segredo sombrio. A verdade, Amina, chegou a sua hora. A sala parecia ter congelado. A verdade é que sua mãe não é apenas uma faxineira. Ela tem uma linhagem poderosa que ninguém conhece. E você, Amina? Você é a última da linhagem. Amina ficou paralisada. A última da linhagem? O que isso significava? As palavras ressoaram na sala, e o silêncio foi interrompido por murmúrios confusos. Zulmira a encarou com uma mistura de pavor e orgulho. Não se preocupe, minha filha. Eu não queria que você soubesse assim. Amina sentiu como se uma bomba tivesse estourado. Aquelas revelações pareciam tão malucas, mas algo em seu peito começou a fazer sentido. Do que você está falando? Você é especial, Amina. Você carrega um legado que pode mudar tudo. A nova geração. Você, Amina. Isabela insistia e a multidão olhou como se estivesse assistindo a um espetáculo horrendo. O bilionário, agora recuperando a força, fez uma tentativa de se levantar. É hora de você decidir, Amina. Aceitar sua herança ou se perder na sombra desse legado. O que acontecer a partir de agora estava destinado, e quem deve decidir é você. Amina estava em choque, mas antes que pudesse responder, um tremor forte percorreu o chão. A sala balançou, as luzes piscando. As pessoas começaram a gritar, apavoradas, e no meio do caos, um grito cortou o ar. Era tudo uma armadilha. A voz de Zulmira ressoou, uma mistura de raiva e desespero. A verdade é que você nunca deveria ter vindo aqui, Amina. Amina encarou, confusa. Mãe, o que você quer dizer? Mas antes que Zulmira pudesse responder, a parede ao lado dela explodiu com um barulho ensurdecedor, soltando pedaços de concreto. Dust e fumaça tomaram conta da sala. Amina sogra estancada, enquanto a multidão se apressava em direção à saída. Mas quando a poeira começou a assentar, o que Amina viu a deixou paralisada. Do outro lado da sala, emerge um homem encapuzado. Mas, ao contrário do primeiro, este tinha uma aura completamente diferente. Ele puxou o capuz para trás, revelando um rosto conhecido. Era Pedro, um amigo de Amina da escola que desaparecera há anos. Amina! Ele gritou, e seu coração afundou. Pedro! Amina não podia acreditar no que via. O garoto que conhecera na infância estava ali. E ele não parecia bem. Havia algo em seu olhar,
algo sombrio e perigoso. Você está aqui para me ajudar? O que está acontecendo? Pedro sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ajuda? O que eu estou fazendo aqui é muito maior do que isso. Amina, você não tem ideia do que está prestes a acontecer. As palavras dele preenchiam a sala, como uma sentença de morte. Do outro lado, o bilionário se levantou novamente. Isso é o que você decidiu, Amina? Assistir enquanto tudo se destrói? Você deve escolher agora. O tempo está se esgotando. A fumaça começou a se dissipar, e Amina olhou entre os dois homens. O pai que ela apenas descobrira e o amigo que pensara perdido. Seu coração estava em frangalhos. Eu não sei o que escolher. O que devo fazer? A sala estava prestes a se transformar em um campo de batalha, e uma pergunta queimada em sua mente. Quem era realmente o traidor? E mais importante, que legados ela estava prestes a herdar? A sala estava em total desespero. A fumaça começava a se dissipar, e Amina olhou ao redor. O caos se desenrolando em câmera lenta. O bilionário estava caído no chão, mas sua expressão de malignidade não desaparecera. Você não pode fugir do seu destino, Amina. Ele berrou, enquanto as pessoas gritavam e corriam para as saídas. Amina sentiu o batimento do seu coração como um tambor. O que você quer de mim? Ela olhou para Pedro, que permanecia de pé, impassível, e sentiu uma mistura de medo e confusão. Quem ele realmente era? Este legado não pode acabar, e você é a chave para tudo isso. Ele respondeu, as palavras carregadas de um peso que Amina não compreendia. Era como se ele conhecesse segredos que poderiam mudar a vida dela, e não para melhor. Legado? Eu não quero nada disso. Apenas me deixe mais paz. A mãe dela, Zulmira, começava a se mover, seus olhos brilhando com uma determinação feroz. Amina, não escute. Eles só querem te usar. Você é muito mais do que isso. Nesse momento, um cheiro forte de fumaça começou a preencher o ar. A sala estava cada vez mais tumultuada. O que está acontecendo? Amina gritou, enquanto o chão tremeu novamente. Algo maior estava prestes a acontecer. Isabela, com um sorriso sádico, veio à frente. Você precisa entender, Amina, este é apenas o começo. A cidade inteira está enraizada nessa batalha. E você, querida, é o centro dela. Corações batiam rápido como relâmpagos, e uma onda de inquietação percorreu a sala cheia de pessoas. Amina sentiu uma adrenalina disparar dentro dela. Ela havia falado contra o bilionário e agora as consequências estavam se desenrolando de uma forma que ela jamais imaginara. Não! Um grito agudo cortou o ar. Era Zulmira, conectando-se à filha. Nós não temos que fazer isso. Há sempre uma escolha. E em um reflexo de amor, ela se lançou em direção ao bilionário ferido. O público, hipnotizado, seguiu cada movimento, os olhos tão abertos que pareciam quase brilhantes. Então, num instante, Zulmira pegou algo do bolso. Era uma pequena caixa. Amina, isso é seu. Tudo o que você precisa para entender quem você realmente é. O barulho se intensificava, mas Amina foi atraída por aquele objeto. Mãe, que é isso? Uma parte do legado que eles não podem dominar. Zulmira declarou, sua voz firme apesar do terror ao seu redor. Amina estendeu a mão para a caixa. Sentindo uma conexão profunda, ela a abriu, e o que viu fez seu estômago revirar. Era uma linda pedra brilhante pulsando com energia. Naquele momento, tudo o que ela sentia fez sentido. Ela não precisava ser o que outros queriam. Ela tinha sua própria força. Agora é a sua vez, Amina. Pedro berrou, mas sua voz agora soava distante e vazia. Erguendo a pedra, Amina olhou em volta. O bilionário se levantava lentamente, irritado. Você realmente pensa que pode mudar as coisas? Esse não é o seu verdadeiro legado. Mas Amina já decidira. Com lágrimas nos olhos, ela gritou. Não. O legado que escolho será diferente. A luta é minha. Senti a energia da pedra se intensificar e uma luminosidade envolveu toda a sala. E naquele momento, enquanto o caos se desdobrava,
Zetomira correu na direção de Amina. Juntas, do lado de fora daquela bolha de poder, ajudaram a unificar as vozes da multidão. Mesmo em meio ao pânico, pessoas começaram a se unir a elas, decidindo que não eram apenas peças num jogo. As portas se abriram e uma brisa fresca soprou, trazendo um novo começo. Amina sabia que o que viria a seguir não seria fácil, mas havia um calor crescente em seu coração. A verdade estava se desdobrando. Era hora de lutar pelo que era certo. E assim, com um grito de determinação, Amina e Zulmira firmaram suas mãos juntas, prontas para enfrentar qualquer coisa que viesse. Isso é um novo começo, Amina declarou. O futuro estava sendo moldado e a escolha era delas. E enquanto as chamas da verdade dançavam ao redor, a história de Amina estava apenas começando. Agora, se você ficou tão envolvido por essa história quanto eu, é o seu momento. Não perca a chance de se inscrever agora no canal. Você precisa garantir que não vai perder nenhuma das próximas histórias exclusivas que virão por aí. Esmague esse botão de like agora, ajude a alimentar o algoritmo. E claro, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final sensacional. Você é parte disso. Não espere nem mais um segundo para compartilhar com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer esse desfecho espetacular. Juntos, vamos desvendar ainda mais mistérios.